professoras, professores, professor coordenador e professoras coordenadoras dos anos iniciais. Eu espero que vocês estejam bem, né? Não apenas cuidando da saúde, mas das questões emocionais e afetivas, né? Estejam aí integrados com os seus familiares, com os amigos, né? Mesmo que à distância. Porque profissionalmente vocês estão muito bem, né? Com uma excelência profissional. Sei dos desafios do dia a dia, tanto nas questões aí de distanciamento, né, do nosso mundo de trabalho, dos nossos contatos, vocês principalmente, né, com essas aulas presenciais junto com seus alunos, e também das questões tecnológicas, o quanto está sendo difícil, mas também sei a força com que vocês estão enfrentando isso e se superando dia a dia. Este será o nosso 7º encontro, né? No 6º encontro, nós tratamos das questões das práticas de sala de aula, né? Com o trabalho com as habilidades aí, vislumbrando as competências gerais e as competências específicas, né? As competências da linguagem. Bom, nós fizemos um estudo de caso, né? Fictício da professora Suzy no 3º ano, né? Onde ela propunha um trabalho, né, com leitura, produção textual, autônoma de fábula para o 3º ano. E vocês tinham aí, em relação à gestão de sala de aula da professora, que envolvia o trabalho com as habilidades, né, que envolvia também a questão da escolha do gênero textual, né, e essa questão da gestão do tempo. E vocês tinham que, cada escola tinha que socializar, né, e encaminhar um registro. Eu tenho recebido os registro muito pertinente, né, às questões, né, vocês têm pontuado muito bem alguns equívocos em relação à proposta da professora em trabalhar as 5 habilidades e na realidade ela não ter, né, conseguido desenvolver essas habilidades. Sobre as condições didáticas, né, utilizadas pela professora, tanto nas questões da leitura quanto nas etapas, né, de produção de texto, não é? Também a questão do agrupamento. E, assim, levantar algumas questões da sala, né, dessa sala no 3º ano, já ser tão homogênea em questão ao discurso do gênero, e a professora já está priorizando a etapa do discurso da língua, ou seja, trabalhando com os recursos coesivos, com as questões da gramática, seja da sintática, seja da sintaxe, ou seja mesmo das questões dos léxicos, né? Então, vocês pontuaram e falaram isso muito bem. Todas as que chegaram, conclusões, né, os registros que chegaram até a mim estão de parabéns. Isso é muito importante, né, porque nessa 6ª formação nós falamos desse trabalho com as habilidades, de olhar para as habilidades, né, pensando nas competências gerais e da intencionalidade, né. Então, a professora também, ela tinha uma intenção na realidade, porém, ela não conseguiu dar conta dessas questões ali, de todas as habilidades, né? E o que fica, assim, pela organização do tempo, né? E do espaço também. Então, eu agradeço. Nesse 7º encontro, nós vamos tratar das práticas de leitura para o desenvolvimento da competência leitora. Nós sabemos o quanto a produção textual está prejudicada nesse tempo de pandemia, de isolamento, né? Nessa questão do trabalho à distância, né? E nós sabemos o quanto é importante, principalmente nas primeiras séries aí, né, nos primeiros anos, né, do ensino fundamental, essa produção ali junto com o professor atuando, mediando, sendo escriba, né, o tempo inteiro,
com seus alunos. O movimento, esse movimento metodológico descendente, né? Então, ela está prejudicada. Mas nós sabemos também que quanto mais lemos, né, e inclusive as avaliações, elas cobram a leitura muito mais até do que a produção textual, quanto mais lemos, né, quanto mais nos aprimoramos dos procedimentos, né, dos comportamentos e das capacidades leitora através das atividades de leitura, utilizando as modalidades aí da leitura compartilhada, colaborativa, mais o aluno desenvolve a proficiência leitora, né? Esta capacidade, fluência e proficiência leitora. Se lemos bem, com certeza iremos produzir melhor, né? Melhor. Então, por isso, nesse momento, estar realmente cuidando dessas questões da competência leitora, ok? Então, nós vamos dar início aos PPTs e eu espero que as nossas trocas, né, porque o aprendizado se dá através das trocas, estamos aprendendo sim, a gente consiga aí contribuir com esse desenvolvimento e, claro, com a finalidade que a gente tem de trabalhando cada vez melhor, oportunizando cada vez melhor didática, né, aulas, né, com bastante intencionalidade. Amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre competências leitora nas áreas de linguagens. Os objetivos da nossa pauta é refletir sobre as práticas de leitura nos componentes curriculares das áreas de linguagens. Incentivar práticas pedagógicas que desenvolvam a competência leitora em todos os componentes das áreas de linguagem. Atividade 1, então, a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre competência leitora, lá do Currículo Paulista, na página 38. O letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais, mediadas pela leitura e a escrita, e os habilitam também a produzir textos que envolvem as linguagens verbal, não verbal e multimodal, presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. Então, a intencionalidade desse percurso de formação é que nós, professores, possamos trabalhar a competência leitora nas diferentes formas de expressão de linguagens. Linguagem verbal, não verbal e a multimodal. A multimodal ela envolve a linguagem verbal e não verbal, cuja forma de apropriação ela se dá através do letramento e multiletramento, ou seja, das questões cultural, das classes sociais, das experiências de vida, de tudo aí que está presente, né, nesse contexto de vida. E das multimodalidades aí de leitura, né? Ou seja, a escrita ela não é a única forma de registro, né? Nós temos outras formas de registro, e a considerar a oralidade, a questão auditiva, a questão visual, né? a questão tátil, gestual, espacial, e graças às tecnologias digitais, né, que estão aí muito presentes, e nós precisamos ir além. Nós estamos vivendo muito esse momento. Também temos a questão das competências leitora, lá na página 71 e 72 da BNCC. Falamos um pouquinho aí do currículo, né, o que temos no currículo, e agora na BNCC. Na página 71 e 72, fala: o eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, do ouvinte, espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos, e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para fruição estética de textos e obras literárias, pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos, realização de procedimentos,
conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes, sustentar a reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública, ter mais conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades. Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também às imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema, gráficos, diagramas, ou em movimento, filmes, vídeos, etc. E ao som, própria música, que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. Então, a competência leitora, ela é uma leitura de mundo, que ela será desenvolvida ao longo da escolarização. Ela, independente de como elas sejam nomeadas, a prática de leitura perpassa por todos os componentes curriculares. Então, primeiro, nós sabemos que nós temos ali alguns conteúdos a serem trabalhados, nessa etapa dos anos iniciais, que o aluno tem que desenvolver essa competência leitora, de compreender, de apreciar, de interpretar, de argumentar, de debater. Então, ela vai se aprofundando aí nas diversas etapas de ensino, ao longo de sua escolarização. E que ela tem essa prática de leitura, ela tem que perpassar todos os componentes curriculares. Nós sabemos, quanto professores polivalentes, e temos uma formação, nessa questão da língua portuguesa, de uma didática, para desenvolver a leitura. E que nós precisamos ter sempre isso, que isso é para todos os componentes curriculares. Quando estamos trabalhando um texto na história, na geografia, na matemática, enfim, em todos os componentes curriculares. Então, esse fluxograma aqui, diagrama, dizem, é só para sintetizar. Então, esse eixo leitura, ele compreende aí as práticas de linguagem, decorrente da interação entre o leitor, o ouvinte e o interlocutor, através de textos escritos, orais e multissemióticos, que estão diretamente ligados aqui aos propósitos de leitura, independente da área aí do currículo, eu tenho propósitos de leitura e ao objeto de conhecimento, ou seja, a minha didática, a didática de ensinar a ler, de desenvolver essas habilidades para as competências leitoras, ok? Então, reflitamos como ocorre o processo de leitura nos diversos componentes curriculares. Como será que eu, professor polivalente, eu trabalho essas questões da leitura em geografia, em história, em matemática? Quando, por exemplo, numa aula de matemática, qual a preocupação primeira, a aula de matemática, coloca uma situação, um problema lá na lousa, o que eu privilegio? O que vem primeiro? Então, isso é importante pensar. Eu tenho um texto ali, é um texto informativo, que exige uma habilidade do meu aluno na leitura, antes mesmo das questões matemáticas. Quando essa leitura está muito clara, o aluno consegue compreender essa situação, problema, com certeza fica mais fácil para ele a resolução, porque ele pode usar de procedimentos pessoais hoje, ele não precisa usar de uma técnica. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. E nós temos essa condição. Durante esse ciclo, essa etapa de ensino, a importância de sair, ler, compreender, interpretar, apreciar, argumentar, para essa competência maior aí, essa competência leitura. Muito maior do que um professor especialista. O professor especialista de matemática talvez nem passe para a cabeça dele, que ele tenha que usar essa didática. O aluno já sabe ler e compreender, e na realidade isso é ao longo da vida. Mas nós precisamos fortalecer essas questões muito bem aqui nos anos iniciais. Nós temos essa condição. Então, é pensar nisso. Quando eu estou trabalhando um texto de geografia, de história,
Vocês têm feito um movimento em ATPC, né, bastante interessante a esse respeito, e aqui a gente traz uma questão agora que é utilizar as estratégias de leitura para as diferentes áreas do currículo. Daí nós temos um outro ensejo da BNCC, né, que complementa aí o 71 e 72, que é a página 75 e 76. Como já ressaltado, na perspectiva da BNCC, as habilidades não são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizadas, mas por meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana. Daí que em cada campo será apresentado adiante, serão destacadas as habilidades de leitura, oralidade e escrita, de forma contextualizada pelas práticas, gêneros e diferentes objetos de conhecimento em questão. A demanda cognitiva das atividades de leitura deve aumentar progressivamente desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Esta complexidade se expressa pela articulação. Então, antes de a gente falar dessa articulação, a gente diz aqui daquele quadro mesmo, do quadro lá da BNCC, da apresentação, né? Do quadro onde a gente tem o campo de atuação, o ano a que pertence, as práticas de linguagem, se é leitura, se é oralidade, né? Se é produção de texto, o código, a habilidade e o próprio objeto de conhecimento. Então, é importante essa contextualização. Ele não acontece de forma genérica, né? Esse desenvolvimento, essas habilidades, elas estão interrelacionadas aí, né? Ao campo, à prática de linguagem e ao objeto de conhecimento, ok? E se articulam, né? Aí, ó, como aqui a complexidade, essa complexidade se expressa pela articulação. Quais? Da diversidade dos gêneros textuais escolhidos e das práticas consideradas em cada grupo, né? Então, dependendo do gênero que eu estou trabalhando, né, dessa habilidade que pertence a tal gênero, eu tenho quais práticas de linguagem ela pertence, né? É a leitura compartilhada colaborativa, né? É a prática de escrita, é a prática de produção, enfim. A que prática ela está considerada? Aqui nós estamos falando sobre as práticas de linguagem, sobre as questões da leitura especificamente, tá certo? Da complexidade textual que se caracteriza pela temática, estruturação, sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados, orquestrações de vozes e linguagens presentes no texto. Ou seja, aqui nós estamos tratando das questões do conteúdo, do contexto de produção, do sentido, né, que está ligado muito à textualização, do uso da língua, né, tá certo? Então, está articulado a tudo isso, essa questão das habilidades. Do uso de habilidades de leitura que exige processos mentais necessários e progressivamente mais demandantes, passando dos processos de recuperação da informação, identificação, reconhecimento, organização, a processos de compreensão, comparação, pautas e percursos formativos em rede, distinção, estabelecimento de relação e inferência, e de reflexão sobre os textos, justificação, análise, articulação, apreciação, valorização estética, ética, política e ideológica. Ou seja, toda essa complexidade, quando a gente pensa em habilidades, a gente tem as habilidades mais estruturantes, a gente tem as outras habilidades, né, que passam por competências, às vezes, só da observação, né, ou competência de realização, e chegam à competência aí de análise e de compreensão, ok? Continuando ainda nessa articulação da consideração da cultura digital e o uso das TICs, ou seja, a questão da tecnologia, né? E nós estamos vivendo isso, né? Nós temos que considerar essa questão digital porque os nossos alunos estão nesse mundo. A consideração da diversidade cultural de maneira a abranger produções e formas de expressão diversas, a literatura infantil e juvenil, o canone, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, as culturas juvenis e etc., de forma a garantir ampliação de repertório, além de interação e trato com diferentes.
com diferente. Nós estamos falando aí dos letramentos e do multiletramento. Na realidade, o inserto lá, a página 71 e 72, aqui a 75 e 76, ela dá um complemento pensando na organização do quadro lá da BNCC, né? Pensando no trabalho com as habilidades já. Então, é repetitivo, mas necessário. Acho que isso está sendo muito debatido. E as escolas estão fazendo isso muito bem. Então, aqui eu tenho um quadro de também um fluxograma aí, né? Para que isso fique bem claro, né? Como é que se dá a competência leitura? A leitura com a leitura no centro da aula, independente de que componente curricular for, eu tenho que ter a leitura no centro da aula. Essa leitura, ela vai se dar através das modalidades de leitura, né? A leitura compartilhada, colaborativa, porque ela é a única atividade que gera proficiência leitora, e com as práticas de leitura, ou seja, as condições didáticas que a gente tem para isso, né? Que é o passo a passo do ato de ler, que envolve comportamento, procedimentos, né? E capacidades, né? E o uso das habilidades estruturantes de leitura, né? Acho que a gente trouxe 5 lá no caso da professora Suzy, que são interessantíssimos. E algumas mais, ok? Nós vamos agora aqui numa situação, é uma situação de uma atividade aí para vocês refletirem, que práticas pedagógicas podem auxiliar o desenvolvimento da competência leitora nos diversos componentes curricular, pensando no professor polivalente. Então, é uma atividade, né? Vocês vão refletir um pouquinho, já vou socializar aqui com um exemplo. Nesse caso aqui, eu estou pensando em que vocês vamos escolher 3 áreas. Vamos escolher arte, educação física e língua portuguesa. Campo artístico literário, né? Então, os gêneros artístico literário, pensando um pouquinho também na leitura semiótica, tá? Dos textos multimodais, verbais e não verbais, tá bom? Só para a gente pensar já nessa questão desse letramento, isso que a gente está vivendo bastante. Pensem um pouquinho aí na questão da arte, um exemplo que vocês podem trabalhar na arte, na educação física e na língua portuguesa. Gênero, tá bom? O gênero. Vamos ver aqui agora um exemplo. Então, coloquei aqui na arte trabalhar um poema, na educação física mímica e na língua portuguesa um ensaio fotográfico. Acho que a gente está bem dentro dessa questão da semiótica aí, né? Do uso da tecnologia também, tá certo? Poderia ser várias coisas, com certeza vocês colocaram aí muitas questões. Agora eu tenho uma proposta aqui para vocês, que é uma proposta que os professores coordenadores deverão desenvolver em um ATPC, não precisa de um ATPC inteiro, em alguns momentos de algum ATPC. Então, a situação aí é a seguinte, né, a proposta. Que práticas pedagógicas podem auxiliar no desenvolvimento da competência leitora nos diversos componentes curriculares, pensando no professor polivalente, né, em vocês. Então, como eu coloquei aqui todos os campos de atuação, daí fica difícil, né? Porque em todos os campos de atuação, nós vamos ter vários gêneros. Então, eu defini o gênero é informativo, a habilidade, inferir informação implícita. Que gênero, né, que vocês escolheriam, um texto, né, do gênero informativo, que vocês escolheriam que desse para trabalhar a língua portuguesa, a matemática, a geografia, a história e as ciências. Então, elencando o texto e os conteúdos aí de cada uma dessas disciplinas, tá certo? Nós tivemos uma aula no Centro de Mídia, até coloquei o link aí para vocês, né? Foi uma aula de língua portuguesa, onde a professora trabalhou exatamente, então não vai valer colocar aquele texto, né? Ela trabalhou a habilidade de inferir informação implícita
era língua portuguesa. E ela escolheu o gênero piada e o gênero informativo, mas de uma situação-problema, que traziam duas incógnitas, né? E aí ela trouxe isso como um texto, é um texto. Antes de ele ser da matemática, ele é um gênero. Então, a leitura ele tem que acontecer com o uso, para essa habilidade, com o uso do objeto de conhecimento, que é a leitura com antecipação, né, com inferência, com verificação e com secagem. Ali a leitura com o professor, retirando as palavras-chave ali, palavras que têm significado, como os verbos que trazem ali na resolução do problema de matemática, o ganhou, o perdeu. Eles fizeram esse movimento muito bem. Então, até coloquei um link para vocês rever essa aula, tá certo? Então, esse vai ficar um desafio aí para vocês, que eu quero que esse desafio seja encaminhado, como vocês encaminharam o da professora Suzy, tá certo? Então vamos às perguntas dos internautas. A primeira é de Cibele Amado, do Instituto Chapada de Estudos e Pesquisas. Ela enviou a seguinte questão: a leitura em voz alta é um conteúdo antigo na escola, porém há uma ideia de que basta ler para as crianças para que elas construam uma boa compreensão leitora. O que de fato o professor precisa organizar como proposta de ensino para que os alunos desenvolvam uma melhor compreensão leitora? La lectura en voz alta es tradicional en la escuela como lectura en voz alta de los chicos. Sí. No es tan tradicional como lectura en voz alta del profesor, aunque ya hace años que está bastante instaurada. Por supuesto, eso no es suficiente para mejorar, para perfeccionar las posibilidades de los chicos de comprender los textos. Hay un problema allí, que es que no podemos hablar de la comprensión en general, de la comprensión lectora en general, porque muchas veces se habla de la comprensión lectora como si fuera una entidad única y hubiera personas que comprenden todo lo que leen y otras personas que no comprenden nada de lo que leen, y no hay nada más lejos de la realidad que eso. No sé, mi hija es bióloga y hay algunos textos de los que ella trabaja que tienen que ver con la epidemiología y con la epidemiología como ciencia social, en los que yo entiendo bastante cuando ella me pasa algo que me puede interesar. Pero cuando me pasa un texto estrictamente biológico, yo no soy una buena lectora de esos textos. Entonces, cada uno de nosotros tiene posibilidades de comprensión que están en estrecha relación con los conocimientos previos que uno tiene, ¿sí? Para que los chicos de la escolaridad obligatoria, estoy hablando ahora y más allá de la escolaridad obligatoria también, puedan aprender a leer para aprender, que a lo mejor es con lo que más está vehiculizado, relacionado, lo que se suele llamar comprensión lectora, es fundamental compartir la lectura, es fundamental enseñar maneras de leer, es fundamental adentrarse en la discusión de los textos que se están leyendo. Digo esto porque en el caso, nosotros estamos realizando desde el año 2000 con Beatriz Eisenberg en Espinosa una investigación sobre leer y escribir para aprender historia y para aprender ciencias naturales. La investigación se realizaba hasta hace poco en sexto y séptimo año en adelante. Actualmente estamos trabajando también en cuarto año con diferentes nociones históricas y con la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje de esas nociones, de esas áreas. Y si hay algo que está claro en estas investigaciones es que
todos los textos de esas áreas resultan difíciles para los chicos en un primer abordaje, porque todos los textos dejan muchos huecos, ¿sí? Es imposible decir en un texto todo. Y como es imposible decir todo, el autor trabaja con presuposiciones acerca de lo que sabe el lector. Y muchas veces los lectores infantiles o adolescentes no saben algunas de las cosas que el autor presupuso que el lector iba a saber, y entonces es fundamental la ayuda del profesor a entender, haciendo intervenciones que nosotros llamamos de rellenado, en donde el profesor ayuda a comprender eso que está totalmente implícito en el texto, porque no está para nada incluido. Entonces, para para mejorar las posibilidades de producción, porque no es una cuestión cuantitativa, mejorar las posibilidades de comprensión de textos históricos, por ejemplo, para hablar de lo que más sé. En este sentido, es necesario compartir la lectura de textos históricos, es necesario ir trabajando con los alumnos algunas cuestiones que se hacen evidentes en los textos históricos, que tienen que ver con la naturaleza del conocimiento histórico, que es una reconstrucción de hechos pasados y no una ventana al pasado, es decir, que hay diferentes perspectivas. Es importante que los chicos estén alertas a preguntarse qué me quiere decir este historiador con esto que me está diciendo. Es importante también trabajar en la lectura compartida de tal manera que los chicos sepan que pueden equivocarse en su interpretación, que lo primero que interpretan no es necesariamente cercano a lo que el autor quiso decir, y que por eso mismo es necesario confrontar con otras personas las diferentes interpretaciones y buscar en el texto pistas para ver cuál de las interpretaciones está más autorizada por el texto. En fin, hay mucho para hacer efectivamente, no basta con leer en voz alta. Então, aí, após o vídeo de competência leitura, né? A professora Adélia Lerner, ela amarra muito bem, de uma forma bastante simples, que nos ajuda entre as referências que estamos deixando aqui. Estou deixando o link aí, então, da aula expositiva da professora Idalina, né, e do professor Rodrigo, ao qual eu comentei. Se vocês puderem dar uma olhadinha, né, agora com um olhar talvez diferenciado, e agradecer bastante esse momento, né, que estou participando com vocês. Momento aí desafiador, mas muito importante no nosso processo de aprendizagem, e deixar um beijo no coração de cada um. Muito obrigada.